Aos companheiros de ideal, mais uma vez estamos juntos para mais um encontro doutrinário. E é um prazer muito grande, uma alegria profunda ter vocês como assistente, acompanhando sempre os temas das segundas-feiras, programado pelo Grupo Espírita Missionário da Luz, dando sequência nas palestras anteriormente à pandemia e pós-pandemia breve estaremos presenciais. Nesse processo de continuidade, de explanação dos temas básicos da doutrina espírita. Hoje nós vamos abordar para todos vocês um assunto cujo mês internacionalmente é comemorado como o mês do suicídio, mês de setembro. E o tema especificamente que designaram para mim é um assunto complicado, suicídio. Um assunto complicado, suicídio. E eu começo a deixar os amigos refletirem comigo a respeito de uma teoria materialista que corre na nossa sociedade de muito tempo. E muitas pessoas defendem que o corpo é meu, faço dele o que eu quero. Então, para a questão do suicídio, essa filosofia me parece, nada contra, devemos respeitar o ponto de vista de cada um e até as decisões de cada um. Mas também temos a obrigação de elucidar algumas questões que possam, quem sabe, clarear o raciocínio de muitos que não pensam quando ouvem uma frase dessa e aceita na íntegra, sem passar pelo crivo da lógica e do discernimento. Que o corpo é nosso, nós não temos a menor dúvida. Mas só lembrando, para quem pensa assim e acha que no momento de desespero pode fazer suicídio ou praticar o suicídio a hora que quiser e o momento que desejar, sem nenhumas consequências graves, seria bom sempre antes refletir antes do ato, principalmente, lembrar que o corpo lhe foi dado de presente dentro de uma oportunidade linda de amor, em que seus pais, na realidade, num ato de carinho e de afeto, se uniram sexualmente e cada um ofereceu 2 gametas, masculino e feminino, que gerou o seu corpo. E esse seu corpo levou 9 meses para se apresentar ao mundo como uma criança, macho ou fêmea, para poder fazer novas caminhadas através de uma oportunidade de novas experiências. Então é muito importante, quando se diz que o corpo é meu, eu posso praticar o suicídio o que eu quiser, a hora que eu desejar, lembrar que desde quando você nasceu, deixou um vínculo de afetividade, primeiro com seus pais, com seus familiares, depois com os amigos que te cercam, te admiram e te querem muito bem. Então, quando se pensa em suicidar-se por questões múltiplas, que vai variar de pessoas para pessoa, quando se tem tempo de refletir nesse lado emocional, me parece que contribui bastante para se pensar 2 vezes se vale a pena ou não dar cabo da vida. Então, partindo desse princípio, nós queremos dizer para todos que, dentro de uma problemática de vazio existencial, dentro de uma problemática de uma profunda depressão, que são os fatores propiciatórios que levam as pessoas ao suicídio, poder pensar nesse lado psicoemocional do que pode deixar de herança, de recordação tão triste, para as pessoas que te seguem, que nos admiram, te admiram, que quer todo o nosso bem-estar. Então, é muito importante lembrar que o ato do suicídio tem a motivação, como eu falei, do vazio existencial, cujas causas, muitas das vezes, a gente ouve, não sei, amanheço triste, durmo triste, acordo triste, e muitos fazem revisão da própria existência, dizem eles que não encontram motivo para sentir esse vazio destruidor que sente intimamente. E que a maioria dos que pensam em praticar suicídio quer se livrar desse vazio. A doutrina espírita vai propor a elucidação a esse respeito, que as causas do suicídio podem ser da questão presente ou do passado. Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, ou seja,
uma linguagem mais clara, porque pode outras crenças estar nos assistindo, outras pessoas que não têm nem crença compreender quando a gente fala as causas atuais e causas anteriores das aflições. As causas atuais são atos que nós temos liberdade de agir, interagir, de praticar, e depois vem o peso da consciência, porque não foi refletido maduramente antes de agir ou decidir. Eliminando essas causas materiais, eliminando essas causas da atual conjuntura, provavelmente sobra de outras vidas, segundo os postulados da doutrina espírita, que vai lançar reflexão para cada um de nós, através das suas obras básicas, que essas vidas passadas foram automaticamente vivências traumáticas, em que fomos prejudicados, ou que geralmente nós prejudicamos pessoas, através da autoridade, através da prepotência, do mando, da coerção, do crime, do flagelo, etc, etc. Esse procedimento não só fica arquivado no nosso psiquismo, na área do inconsciente, como também os nossos inimigos ficaram no espaço. O que morre é somente o corpo, o espírito é eterno, a essência é eterna, criada por Deus. Se não nos perdoaram por atos de atrocidade que nós cometemos em outras vidas, eles no espaço nos seguem. E pode perfeitamente estar induzindo esse desarmamento íntimo de essa profunda tristeza que se sente, desse vazio existencial pelas recordações das marcas que nós os causamos e que, infelizmente, eles têm acesso ao nosso corpo espiritual, à nossa vida, porque somos devedores. É a lei de causa e efeito, é a lei de justiça que a lei de Deus estabelece como sendo a única forma de nós voltarmos a termos a consciência em paz, a consciência limpa, mediante o ressarcimento dessa ou daquela dívida. Então, baseado nesse princípio, os que pretendem praticar o suicídio, quando tem esse tipo de informação, me parece que abre uma perspectiva de entendimento, e eu diria que todos, ao primeiro sinal de um vazio existencial, de uma melancolia profunda ou de uma depressão que vai aumentando à medida em que não se busca a ajuda necessária, vai criando complexidade que no final fica difícil sair do processo. Então, a primeira prevenção para o suicídio seria, aos primeiros sinais de depressão, de vazio existencial, buscar ajuda. Quais seriam essas ajudas? Primeiro, um psicoterapeuta altamente credenciado por você, pela sociedade, que tem o manejo, a experiência de como lidar com tais experiências e que seja da sua confiança. Porque quando a gente busca qualquer psicoterapeuta que seja da nossa confiança, já estamos estabelecendo um processo de empatia que vai ficar mais fácil o processo de encaminhamento das chamadas psicoterapias. Para a questão da prevenção, quando se detecta logo no início esse vazio, que a vida não está tendo sentido, não faz mais sentido, além do psicoterapeuta, também se acompanhar por um médico, um psiquiatra, para a medicalização. E em muitos casos que está difícil de remover, buscar também o lado transpessoal, o lado espiritual, baseado a crença que nós esposamos, se é espírita, pelo lado da doutrina espírita, se é católico, pelo lado do catolicismo, a não ser que acredita também em outras crenças, que possa conceber que outras crenças teriam mais recursos para tratar do problema que se tem. E falar em prevenção, a gente quer dizer aos nossos amigos, né? Ela é tão importante para tudo, a chamada prevenção. Infelizmente, as pessoas, quando estão chafurdadas de uma série de problemas psicoemocionais, quando está na linha do teto, transbordando, e que acha que deve pedir ajuda. Está em tempo ainda? Tá, mas vai amargar um tempo muito grande de recuperação, levando em conta o processo de condicionamento, de encharcamento dessas energias que vai minando lentamente, gradualmente, até ou a loucura ou ao suicídio. Até os médicos ligados à oncologia são patentes a afirmar
que inclusive no momento uma das grandes causas das mortes das pessoas tem sido o câncer. É alarmante o número de pessoas que vêm sendo acometidas pelo câncer. E eles são patentes em classificar que câncer tem cura. Isso até assusta quando a gente ouve isso deles, mas eles explicam. Câncer tem cura quando se percebe o seu encaminhamento logo no início. É a prevenção que eu falei ainda há pouco. Então, toda prevenção é bem-vinda. Então, fica a mensagem já de reflexão para cada um de nós, que ninguém está isento de passar por grandes processos de amargura, sofrimento íntimo, ou de vez em quando se encontrar dentro de um processo emocional que esteja para baixo, vazio, e que possa isso criar corpo e gerar que a vida não tenha mais sentido e não tem outra opção, às vezes, praticar o suicídio. Isso ninguém está isento, por mais conhecimento que tenha, por mais que esteja engajado na área assistencial, de comprometimento social, porque o problema de cada um de nós é quando surge um momento para nós. Então, falar de fora de uma situação que nós ainda não experienciamos é tão fácil. O problema do testemunho é quando chega a nossa vez, e quando chega a nossa vez está baseado sempre num ponto que nós mais honramos. E quando bate e atinge esse ponto, nos desarma. É por isso que a maioria das pessoas que optam pelo suicídio, ou que deseja suicidar-se, na realidade é não se aceitar. Na realidade é não aceitar a situação imposta no momento como desafio existencial. Cá entre nós, com todo respeito, mas tais pessoas, quando pensam diante de qualquer agravamento de problema psicoemocional e optam e pensam em praticar suicídio, são pessoas que se sentem blindadas e, ao mesmo tempo, com o pensamento de que não deveria passar por isso. O outro, tudo bem, mas mesmo eu não acredito que eu esteja flagelado do jeito que eu estou. Eu não acredito que eu vou suportar essa situação que agora está diante de mim. Então, o orgulho é muito grande também das pessoas que pensam em suicidar-se e que praticam suicídio. A arrogância, ao mesmo tempo, a falta de humildade, principalmente no aspecto de prevenção, em pedir ajuda necessária. Como tem muitas pessoas que não têm, às vezes, o vazio existencial para o suicídio, tem resistência a psicoterapias. Já ouvi diversas vezes pessoas resistirem o mais que pode, quase chegando ao naufrágio, quase chegando na fronteira dos delírios e do estado esquizofrênico, dizerem: eu ir lá contar minha vida para um homem que só porque estudou, eu confessar dos meus problemas. Então são pessoas altamente orgulhosas, presunçosas, que se acham hiperpoderosa, o que é pior, capaz de resolver seus próprios problemas, o que na prática, esses que pensam assim são os que mais vêm sofrendo, são os que mais nós temos notícia que caminhou para o despenhadeiro, para o desequilíbrio, o transtorno de ansiedade generalizada, estresse, pânico, delírio e até o suicídio. Então é muito importante, como prevenção, perceber a situação, peça logo ajuda urgentemente para poder os profissionais da sua simpatia, do que você se sente bem com ele, estar te ajudando a recompor o seu lado psicoemocional lentamente e gradualmente. A doutrina espírita vai falar para nós que é uma questão muito séria, a questão do suicídio. Porque quando não se leva em conta de que o corpo é perecível, suscetível à transformação no sepulcro, no cemitério, o sofrimento é intenso, porque, na realidade, o corpo é proveniente dos dois gametas, como eu falei no início, masculino e feminino. O espírito, a essência ou alma, como queiram dizer as diversas religiões, para a doutrina espírita é espírito, a essência, e que eu estou me comunicando com vocês nesse instante, é a minha essência. O corpo só obedece o comando que a minha essência está determinando, explanando esse tema tão importante. Assunto complicado, o suicídio.
Então, com base nisso, a doutrina espírita vai clarear através de suas obras básicas. É uma consequência muito grave a questão do suicídio. Há casos, relatos e obras básicas que o ser que sobrevive à matéria, no ato do suicídio, acompanha o seu funeral. Muitas das vezes fica lá no cemitério acompanhando o processo de putrefação do seu corpo, vendo os vermes consumir o seu corpo. Por quê? O estado mental está atrelado ao corpo, e até porque não houve tempo dessa energia compacta que alimentava trilhões de células do corpo humano se desfazer através do tempo, com a idade que vai justamente se esvaindo automaticamente. Foi um processo violento. Então, o tom vital do princípio inteligente, a essência, o espírito ainda está a vapor, por isso que ele fica preso ao corpo e acompanhando o processo de decomposição. Depois que passa essa fase, que é resgatado para o plano espiritual, a dimensão espiritual, a pátria do espírito eterno, vai fazer a revisão de consciência, mais um processo de sofrimento, porque passa a fazer a revisão, que justamente a situação que passou do chamado vazio existencial, baseado em qualquer situação que vai variar de pessoa para pessoa, dependia simplesmente de ser resignado, esperar mais um pouco para poder superar com as ajudas e prevenções que você tem ainda há pouco. Então, esse sofrimento é atroz. E o que acontece? Segundo o ponto de vista da doutrina espírita a nível transpessoal, como a consciência fica torturada do outro lado, é programado uma nova existência, que não é ressurreição da ideia de ressurgir do cemitério, aquele corpo que estava em decomposição e voltar a existir. Isso nunca existiu, por mais seja postulado de algumas crenças, que nós respeitamos perfeitamente. Que a doutrina espírita veicula como verdade que não é ressurreição, é reencarnação, ou seja, esse mesmo espírito se programar e vir através do processo embrionário, né, do processo de multiplicação celular até a formação do novo corpo e nascer de novo para uma nova etapa. Só que para o suicida, quando se fala que não existe perdão de Deus para o suicida, não é que Deus não perdoa. Está atrelado no processo de que quem cometeu suicídio vai começar do ponto que parou, ou seja, do ponto que não soube, não quis superar a situação gravíssima que o levou ao suicídio, esse ponto recomeçará numa nova vida. Essa é a questão mais delicada. Por isso, as grandes literaturas da doutrina espírita dá ênfase a casos de pessoas repetirem serem suicidas mais de 5 existências ou mais. Cá entre nós, fica um ponto de advertência. Quem nunca praticou suicídio em vidas passadas, seja qual for o agravamento das situações que esteja vivendo na atualidade, pensa em superar e não pensa em tirar a vida. É provável que não tenha arquivo no seu inconsciente que o motive, mais uma vez, a arrancar a vida. Agora, quem por qualquer situação de tensões, de sofrimento, de humilhação, de vazio, pensa em suicidar-se, com certeza já praticou isso em outras vidas. Aí que deve ter mais atenção ainda. Que quando a questão ficar muito tensa, muito difícil, não pedindo ajuda como prevenção, provavelmente vai novamente para o labirinto. E cá entre nós a decisão será realmente, mais uma vez, praticar suicídio. Então a doutrina espírita, quando vai falar que a nossa vida é eterna, né, e cada momento que a gente passa na existência com essa ou aquela complexidade de problema, é um exercitamento para a gente crescer, para a gente multiplicar. Como diz André Luiz, né, nunca pense em viver sem problemas, de vez que problemas são ingrediente necessário à vossa evolução. Gastão Bachelard, em outro princípio filosófico, também enfatiza: a crise nos promove ao crescimento. Então, o ser humano que não tem crise, não tem problema, não vive com desafios, vai se tornar um parasita, uma mosca, uma lesma, uma minhoca, que não tem raciocínio, logo não tem problema.
a si mesmo pelo instinto de conservação. Esses seres ainda têm que se movimentar, têm que trabalhar para sobreviver. Quanto mais o ser humano que tem razão, quanto mais o ser humano que pode deduzir, pode fazer profundas reflexões e quer encontrar a causa ou as causas da problemática que tem como desafio e sempre optar para a prevenção e sempre optar para a solução dos problemas. Então, quando se tem a certeza da vida espiritual e que a vida continua, nos parece que a doutrina espírita, nesse aspecto, pode colaborar muito para se evitar suicídios. Porque quando se tem certeza que a vida continua, entraremos na nova dimensão ligada aos nossos afetos e desafetos e programaremos uma nova existência para crescer, progredir ou reparar uma vida anterior, principalmente pela porta do suicídio, que não fomos bem-sucedidos. Nos parece que dá para pensar 2 ou mais vezes antes de agir para evitar o despendeiro do remorso e do arrependimento. Nós conhecemos uma passagem muito linda, né, de um grande empresário que ele tinha uma fábrica de tecelagem, né, e no momento da guerra começou a não ter mais pedidos e a produção começou a cair. E ele começou a ficar muito preocupado em ter que demitir os funcionários que tanto amava. E isso foi lhe dando uma angústia, um vazio muito grande. E isso continuou cada vez mais aumentando, porque para ele é uma criatura tão boa que imaginava mandar um dos funcionários embora com famílias, sério, para ele isso era um tormento. É o problema de cada pessoa que está nas fronteiras do suicídio. É sempre um problema íntimo que vai mexer com a íntegra de cada um. Por isso que eu disse lá atrás que ninguém pode dizer que nunca vai suicidar-se. Todos nós temos um ponto nevrálgico, todos nós temos um ponto fraco. E quando esse ponto é mexido, aí é que é o teste. O que aconteceu? Ele pensou em suicidar-se e fez, para não ver o término da empresa. Então, aconteceu que ele morreu, passou todo o processo de sofrimento, e chegando do outro lado da vida, um anjo bom, um espírito amigo, né, se aproximou e perguntou o que ele estava tão triste ainda do outro lado. Ele contou o fato de que não ia resistir ver a empresa que tanto ele amava e amava tanto os seus funcionários ter que demiti-los num momento tão difícil. Então o anjo bom, o espírito protetor para alguns, o espírito amigo, seja qual for a denominação que se dê desse ser que ampara-nos de um modo geral, a maioria das religiões tem esse conceito, para nós espírito protetor. Então falou com ele que gostaria de que ele voltasse a visitar a fábrica dele. Ele perguntou como visitar a fábrica, eu sei que ela fechou, acabou. E o espírito amigo protetor lhe disse, vamos lá, vamos descer a crosta terrestre para dar uma olhada na sua empresa. Quando ele vem e se aproxima da empresa, a empresa estava a todo vapor. Os funcionários trabalhando com uma alegria extraordinária, ele chorou, perplexo, e perguntou ao seu guia, mentor, mas o que houve? Pois é, o que houve? Agora é a parte mais delicada para você. Você deixou de suportar em termos de perseverança para ver a crise passar apenas por 2 meses. Logo que você praticou o suicídio, 2 meses depois acabou a guerra, voltou a prosperar, aumentou os pedidos e a empresa produziu. Ele falou, não brinca. Por 2 meses, caiu em pranto, em choro, mais uma vez. Para que serve essa ilustração? Para cada um de nós, companheiros, pensarmos 2 vezes diante de qualquer crise psicoemocional, principalmente de vazio existencial, que é isso que tira o sentido das pessoas viverem, porque não está encontrando mais razão e pensa logo no suicídio. Procura ajuda, pedir ajuda, volta a dar ênfase nesse aspecto. Para que a tempestade que se instala permita um tempo para a tempestade passar. Permita a tempestade passar e erga a voz, erga o braço, dizer que eu consegui superar a crise, conseguir superar a situação. Então, o suicídio não compensa em nada.
é um ato de covardia moral, segundo a mentora Joana de Ângeles. Por que ela fala que é um ato de covardia moral? Porque, na realidade, a pessoa só pensa em si, em sair do problema, não suportar o problema, não exercitar força para superar o problema. Então é mais fácil optar covardemente para eliminar a vida, sem imaginar das causas psicoemocionais que vai causar nas pessoas que estão próximas. Quantos pais e mães entram num processo depressivo em saber que o filho, seja lá quem for, praticou suicídio? Eu conheço uma família que o pai morreu, que era o chefe, o patrono, a esposa, um mês suicidou-se. Mais tarde, passando mais um mês, a filha mais velha, vendo a perda do pai e da mãe, também suicidou-se. A caçula, não suportando ter perdido os três, também suicidou-se. Só sobrou 2 homens da família que suportaram, não conseguiram cometer essa atrocidade. O suicídio em cadeia, em termos familiar. Então, o nosso equilíbrio interior, a conquista dos valores éticos morais, baseado na reflexão, na paciência, no autoconhecimento, vai valer bastante quando esse momento se aproximar para cada um de nós. Então, amigos, eu quero dizer a todos vocês, a todos nós, para mim mesmo que falo, que quanto mais a gente desenvolver o hábito de leitura, a sabedoria, a reflexão, está avaliando principalmente os nossos pontos frágeis. Porque é através dessas portas que nós somos testados e que muitas das vezes vamos repetir o que talvez em vida anterior nós já fizemos. Porque na realidade, quando temos cautela em descobrir quais são os nossos pontos frágeis, e que acionamos valores constantes de manter esses pontos frágeis, com total observação a cada dia, buscando uma forma de suavizar, luarizar, ressignificar esses pontos frágeis, nós vamos caminhando, superando obstáculos, superando situações. Então, os problemas fazem parte do nosso crescimento, como nós falamos com base no André Luiz, no Gastão Bachelard, o filósofo. Então, vale a pena viver porque viver até o fim de nossa existência sem praticar ato de suicídio, principalmente, é deixar uma marca feliz para aqueles que vierem após nós ou que estão ligados a cada um de nós. É tão triste, muitas pessoas gostarem da gente e, de repente, por esse ato impensado, toda vez que lembrar de cada um de nós, lembrar desse triste momento derradeiro. Então, nós dividimos, esparzimos também essa parcela de sofrimento que ocorre não só conosco, mas com aqueles nossos entes queridos que deixamos como herança esse ato tão delicado. Tem um pensador chamado Emmanuel que diz assim para a gente concluir o nosso trabalho de hoje. O mundo precisa ser melhor depois de ti, pois que tu viveste nele. Então, Emmanuel está nos chamando a atenção de que a nossa vida, quando planificada no bem, no amor, a gente vai deixando esses lastros para os nossos admiradores, para aqueles que convivem conosco, simplesmente não querendo nos imitar, mas nos admirando desses valores altruístas que a gente vai deixando pela estrada como fossem verdadeiros perfumes, para que eles possam realmente sentir esse aroma pelo nosso bem proceder, pela nossa conduta ética, pela nossa conduta moral. E termina ainda esse grande pensador dizendo que a nossa existência é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada momento grafamos com tinta perene a história de nossa passagem. A morte recolherá essas páginas e nos mostrará a nossa biografia. Então, que possamos, diante desse tema tão importante, assunto complicado, o suicídio, saber como estamos escrevendo o nosso livro existencial. Toda vez vamos errar, não tem problema, estamos prontos para consertar. Todas as vezes vamos nos equivocar, estejamos prontos para repensar os equívocos. Jamais culpa,
diante de qualquer erro, diante de qualquer situação, mas altruísmo para superar toda e qualquer situação. Quem sabe agindo desse jeito, quando nós partirmos naturalmente, sem suicídio, para o mundo espiritual, vivo, eterno do outro lado, ouçamos dos amigos, que pessoa maravilhosa que deixa esse corpo. Que exemplo maravilhoso foi essa criatura quando esteve conosco aqui na convivência terrena. Que Deus o ampare, que Deus o ilumine sempre. E eu digo que assim seja.